com os personagens da narrativa, com grande expectativa, o fim vitorioso e a tão esperada celebração alegre. E é certo que a narrativa de Ruth começou com um tom triste, deprimente, no meio a tantas tragédias, mas Deus foi fiel ao preservar que pessoas que sempre estão prontas a lutar por valores inegociáveis da revelação de Deus, da fé, como o amor, a empatia, a compaixão, o caráter fiel e determinado. Portanto, Noemi passou a ser designada amarga, Mara, como um testemunho do estado de espírito profundamente angustiado. Mas com a ajuda de Ruth, ela tem ganho ânimo ao longo desta história e consegue agora, após circunstâncias inesperadas, promissoras, antecipar e aguardar um resgate que venha a ser bem-sucedido e alegre. Mas ambas sabem, Ruth e Noemi, que não se lançam foguetes antes da festa. Ainda existem obstáculos financeiros, legais, a serem ultrapassados. E, portanto, precisamos primeiramente focar no processo legal de resgate. Como vimos ontem, Deus escolheu a pessoa certa para tratar destas questões legais. Nem todos nós somos bons nessa área. Mas Boaz tem nele reunido todas as condições para o fazer. Ele conhece a lei, ele tem poder financeiro, ele tem respeito perante a liderança da sua sociedade e ele tem um caráter moldado por Deus. Então ele é a pessoa certa para fazer isto. Noemi assegurou a Ruth: Boaz não descansará até resolver este caso, que é também legal. Se tudo bater certo, então estas mulheres vão conseguir ter uma nova estrutura familiar. Uma melhor solução para a sua solidão, para as preservar da fome, para o nome dos falecidos Elimelec, Mahlon e Quilion continuarem na linhagem, para rejuvenescer as suas finanças e qualidade de vida e encontrar nova alegria nas bênçãos que Deus tem para a vida delas. E até ao dado momento verificámos 3 personagens em rota do descanso e da segurança. Noemi, a estratega, foi ela que fez o plano. Foi ela que tentou unir Ruth e Boaz porque não estava a funcionar. Ruth entendeu o plano e foi corajosa para executar aquele plano. Seguiu o plano, encontrou-se na eira e depois assumiu os riscos da sua reputação, que podia ter sido considerada uma prostituta, e audazmente ela propôs o casamento a Boaz. Foi um exemplo para nós de coragem e de determinação. Boaz, por seu lado, foi o fator decisivo, porque era ele que tinha que concordar ou não com aquele plano. E ele ficou positivamente surpreendido com a atitude de Ruth, valorizou o caráter dela e assumiu resolver esta burocracia legal. Ele disse que sim, que ia lutar por aquele caso. E ficou muito claro que o amor Hesed, o amor de Deus, aquele amor que se dá em prol do outro, sem necessariamente esperar nada em troca, é bem visível nestas 3 personagens. Estamos perante um caso de amor. Este é um caso de amor que une estas 3 pessoas. Ruth, que é uma jovem moabita, estrangeira, viúva, no meio de muitos preconceitos. Boaz, que é um ancião israelita de idade avançada, rico, influente e um cavalheiro. Portanto, na sua audácia, Ruth propõe-se casar com este homem de idade como demonstração de amor. E Boaz retribui esse amor ao aceitar casar com uma estrangeira moabita e vai contrariar os preconceitos típicos da sua época ao casar com esta estrangeira. Portanto, nós verificamos que tanto Boaz como Ruth estão a assumir riscos neste casamento improvável. A vida não é só feita de amores e paixões. Ao abordarmos as Escrituras, no relacionamento entre Boaz e Ruth, também temos que pensar neste caso legal. E é a minha tarefa hoje elucidar
da melhor maneira possível o que é que se passa nas leis daquela altura. Na mensagem anterior, percebemos que Boaz, para casar com Ruth, tem que entrar num processo de resgate. Mas existe uma problemática. Há uma hierarquia social e legal por detrás deste resgate e, por isso, há um outro resgatador. E há que resolver esta questão. Senão, entrarão pela via da ilegalidade e não é isso que eles querem fazer. E se na vossa mente até agora imaginaram uma série televisiva romântica, devem agora pensar igualmente numa série televisiva que envolva os tribunais, os advogados, os juízes, porque é exatamente o que vai acontecer agora. Boaz, que é um cavalheiro respeitador, também agora tem que assumir a postura de um advogado. E Ruth, capítulo 4, começa com esse cenário que é judicial. Se abrirem comigo em Ruth 4, 1, 2, nós percebemos que todos os requisitos legais estão ali e que Boaz convoca uma sessão judicial no portão da casa da cidade de Belém. Lemos então 4, 1. Boaz subiu ao portão da cidade e sentou-se ali. Naquele momento, o outro resgatador estava passando, aquele de quem Boaz tinha falado, o tal primeiro resgatador que tem a prioridade na fila. Disse-lhe Boaz: Fulano, vem cá e senta-te aqui. Ele veio e sentou-se. Então Boaz tomou 10 homens anciãos da cidade e disse: Sentai-vos aqui. E eles também se sentaram. Resumido, tudo instalado. Todos sentados, prontos a ouvir, a discutir e a deliberar para tomar decisões. Os 10 anciãos são equivalentes na nossa linguagem moderna a 10 juízes, que na composição social de Israel detêm o poder legislativo deliberativo. A porta da cidade equivale aos nossos tribunais, onde se julgavam os diversos casos. Ali se tomam as decisões-chave. A seguinte imagem mostra o ambiente onde essas sessões aconteciam naquela altura. Podem observar, existem bancos de pedra onde as pessoas se sentam, e neste caso, nesta imagem, uma própria banca para que uma das figuras do tribunal, um dos anciãos mais respeitados, possa sentar-se à sombra para ouvir o que se está a acontecer. Nos dias de hoje, claro que a nossa imagem é bastante diferente. Esta é uma imagem do Tribunal de Primeira Instância que exerce a jurisdição em cada comarca. Este é da comarca de Castelo Branco e vocês podem perceber que tem um ambiente muito mais ameaçador. Entrar numa sala destas, a pessoa sente o coração e, mesmo não tenha feito nada mal, sente que fez tudo mal. Por causa deste ambiente pesado, cores escuras e assustador, não é? Realmente é criado um clima de tensão. Porque assuntos importantes são discutidos e as conclusões que se chegam têm grandes implicações. Prisão, morte, afastamento familiar, todas as coisas, calções, pagamentos, dívidas, é uma grande situação. Boaz está neste ambiente. E se o caso judicial não for favorável, significa que o futuro de Noemi e de Ruth está em risco. Está em risco. Esta é a seriedade da questão. Mas Boaz não é um novato, não é inexperiente, é um velhote. E há valor na experiência adquirida ao longo da vida. E, portanto, ele dá a entender que é versado na lei, nos procedimentos, até à semelhança de um escriba. Então, lá vai ele. A lei em discussão é uma lei do resgate, que no termo hebraico técnico é a lei Goel. A lei do resgatador, é isso que significa Goel. É um termo que não tem uma única definição, mas que, no geral, resume aquela pessoa que vem para retificar os males. Na nossa mentalidade contemporânea, seria algo como um justiceiro ou um super-herói. É isso que é o Goel. Vem para salvar o dia. Então, na realidade, o Goel tem várias definições que aparecem no Antigo Testamento, com várias funções que são distintas, mas podem ser acumuladas. São pelo menos 4 funções. A primeira delas é que, no caso da morte de um parente que não deixou filhos, principalmente quando são irmãos, o Goel tem que tomar a nora em casamento para providenciar ao irmão falecido
que não tem filhos, um herdeiro. Isto também já foi falado no debate de ontem. Chama-se a lei também do levirato. E é o caso de Elimeleque. Elimeleque, o falecido de marido, ficou sem os seus 2 filhos. Malom e Quilion, porque eles também morreram. É o caso de Malom. Também morreu sem deixar descendência, que era o marido de Ruth. Quilion também ficou sem descendência. Então, nestes 2 casos, é necessário que um Goel venha para dar filhos. De outra forma, estes nomes são riscados da história da humanidade. E isto é muito crítico da mentalidade judaica. Em outros casos, em segundo lugar, o Goel também vem para resgatar uma propriedade. Ainda hoje há isto na nossa Constituição portuguesa. Às vezes a propriedade familiar é alienada. Significa que passou para as mãos de outra pessoa. E isto também aconteceu com Noemi. Porque eles, ao viajarem para Moabe, eles deixaram de ter a posse das suas terras. Perderam as suas terras em Belém. Portanto, quando Elimeleque viajou, possivelmente ele as transferiu para outro proprietário. Não de forma permanente. Isto é importante dizer. Esta lei retrata que é temporário. Mas para reaver a propriedade envolve dinheiro. Daí a possibilidade de vir um Goel que vem e dá o dinheiro para restabelecer a propriedade. Em terceiro lugar, o Goel na Bíblia também pode pagar as dívidas de um membro. Quando alguém tem muitas dívidas, e naquele contexto social, a pessoa endividada era feita escrava. Ficava escrava. E muitos deles ficavam escravos o resto da vida toda porque não conseguiam pagar a dívida. Então o Goel vinha, neste contexto, para pagar essa dívida e libertar a pessoa da escravidão. No caso de Ruth e Noemi, elas estavam em pobreza acentuada. E se não fosse a lei de Israel em deixar que os pobres colhessem espigas dos campos, elas estavam em risco de escravidão ou até, no caso das mulheres, prostituição, para sobreviverem. Isto é o risco. E em último lugar, o Goel também pode ser um vingador. Em casos violentos, quando vêm clãs e atacam certas aldeias, matando homens, violando as mulheres, matando as crianças, o Goel também é responsável de retaliar, defender, entrar em forças armadas. Isto acontece na história bíblica dos irmãos Levi e Simeão, os filhos de Jacó. Eles funcionam como Goel e vão em auxílio. Portanto, como podem ver, o papel do resgatador envolve várias coisas. Neste caso em particular de Ruth e Noemi, Boaz está-se a assumir como este resgatador. E é um compromisso para uma família alargada, é um compromisso para um resgate que é social, é económico e também é um resgate emocional. O Goel. O problema, como percebemos, é que naquela hierarquia, na árvore genealógica da família, há uma ordem social. E Boaz não é a pessoa que está em primeiro lugar. Existe o outro tal que é o fulano. Há 2. E Boaz foi muito esperto no seu conhecimento das leis para saber jogar com a situação. Muito advogado. Pronto. Assim nós lemos 4:3. Capítulo 4, versículo 3. Vejam. Disse Boaz ao resgatador: Noemi, aquela que regressou do campo de Moabe, está a vender parte do campo que foi do nosso irmão Elimeleque. Eu pensei em informar-te, diz ele. Compra a porção diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se queres resgatar, resgata. Se não queres resgatar, diz-me para que eu o saiba. Porque não há outro além de ti para resgatar. Sou eu depois de ti. Ele põe a batata quente no lado dele. Destas 4 variantes do Goel, Boaz começa com a segunda. Começa com a propriedade. Ele começa por falar nos terrenos, nos materiais, nos imobiliários, não é? Começa a dizer, olha, há terrenos que pertencem a Elimeleque. E até este momento não lhe foram nada úteis. Porquê? Ruth e Noemi chegaram no tempo das colheitas. E por isso, os terrenos estariam a ser usados por outras pessoas.
E mesmo que não fosse o caso, como é o fim das colheitas, elas nunca teriam tido a possibilidade de cultivar. Já acabou o tempo. Agora é só colher. Então o fulano considera aquela proposta muito boa, está com bons olhos. A resposta dele é curta, é objetiva, é direta. No versículo 3 ele diz: eu resgatarei. Eu quero aqueles terrenos. E esses homens chegam a um acordo. No nosso dia, um aperto de mão. Mas, sorrateiramente, existem algumas letras pequeninas naquele contrato de Goel. Vocês sabem, não é? As letras que tantas vezes passam despercebidas, lá mesmo a letra 3 ou 4, ninguém consegue ler. Há outra cláusula que diz respeito à lei do Goel. E não é só uma questão de propriedades. E por isso Boaz agora acrescenta a outra cláusula. À conversa, no versículo 5, diz assim: no dia em que comprares o campo de Noemi e de Ruth, ele agora frisa: Ruth a Moabita. Quando comprar a Ruth e a Moabita, deverás comprar a mulher do falecido para levantar o nome do falecido sob a sua herança. Ele é muito estratégico. Ele põe agora o problema preconceituoso, que não é dele, mas é dos outros. A Moabita. E ele fala falecido duplamente. Porque há o falecido de Elimelec e há o falecido de Malom. Se queres os campos de Noemi, é o champão 2 em 1. Tens de casar com Ruth a Moabita. E que levanta logo toda a problemática do preconceito. Isso já é outra história, não é? Disse logo o fulano resgatador a seguir: então não poderei resgatá-la para mim, para que não prejudique a minha herança. Resgata tu. Fica com o meu resgate, que eu não posso resgatar. Ou melhor dizendo, ele não é que não pode, ele não quer resgatar. Nesta porção, o texto bíblico tem uma grande economia de palavras. Porquê? Porque os judeus conhecem as leis. Nós é que não. Temos que nos esforçar para entender. Vamos perceber a atitude do fulano. Primeiramente, ele estava interessado nos terrenos de Noemi porque ela era viúva, em primeiro lugar, sem filhos, sem herdeiros, na menopausa, não há cá mais nada. Apenas tem que ter paciência. Aquele fulano só tinha que ter paciência, administrar os terrenos até que a velhota Noemi morresse. E quando ela morresse, só o fulano seria o único herdeiro dos terrenos e recolheria todos os benefícios da linhagem de Elimelec. É só ganha, 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 ganha. Só tem vantagens. Por isso é que ele foi rápido a dizer: eu é que vou ser o Goel. Que bom. Contudo, quando Boaz acrescenta a outra questão, diz que há outra lei em Israel que tem que ser cumprida. E esta lei está também dentro do Goel, é a lei do levirato. Levir, em latim, significa irmão, significa cunhado. Então, temos esta questão. O levirato, segundo esta lei, era dever dos parentes proporcionarem descendência aos falecidos que ficaram sem filhos. Portanto, os falecidos tinham que ter descendência. O problema de fundo é muito importante na mentalidade judaica. É para perpetuar o nome da família, por isso as genealogias que acontecem no Antigo Testamento, não é? E na ideia hebraica, o nome da família é associado ao terreno. Isto é muito forte. Não se pode dissociar uma coisa da outra. E como Noemi já é demasiado velha para casar e ter filhos, Boaz propõe Ruth como uma substituta legal para providenciar um filho que vai perpetuar a linhagem de Elimelec. E ela é uma válida candidata, não é um negócio da lei. Porquê? No momento que Ruth casou com Malom, ela tornou-se membro válido, legal, da família de Elimelec. Portanto, não é um truque de Boaz, é apenas uma estratégia. Se o fulano casar com Ruth e ela tiver um filho, o herdeiro legal já não é o fulano. É o filho. Portanto, o herdeiro será o filho deste casal e não o fulano. Seria aquela criança que ia preservar o nome das terras de Elimelec. Claro que isto é um péssimo negócio para o fulano. Porque o filho não só ficará com as terras de Elimelec,
como ele também vai ficar com as terras do fulano. Esta criança é que absorve todas as coisas. Então é claro que o negócio já não é nada favorável. O fulano diz logo, ok, eu não quero ser o primeiro, legalmente ele tem esse direito, és tu que vais ser o resgatador, eu não quero saber disto para nada. Portanto, Boaz precisou ser um grande estratega, conhecer bem as leis, conhecer bem os seus direitos, os seus deveres. E não era só isso, porque sem dinheiro, se ele não tivesse dinheiro, ele não conseguiria recorrer a esta questão judicial. Tem que pagar, e tem que pagar muito, para voltar a ter os terrenos de Elimeleque. E é isso que ele pode, pela sua condição financeira. Portanto, fica outra vez aquilo que Deus criou. Conhecer as leis, ter dinheiro e ter bom caráter. Como foi bem discutido ontem. Não podemos olhar para o fulano e dizer que o fulano foi um ilegal, porque ele não foi. Os dois homens respeitaram a lei. Os dois obedeceram. Os dois estavam prontos a assumir a responsabilidade de ser Goel. Nenhum quis ser ilegal. Nenhum quis manipular a lei para fins corruptos. Nenhum. Mas há uma diferença entre os dois, que é a chave para este livro. É que, mais uma vez, Boaz vai além da lei. Ele cumpre a lei, mas ele vai além das obrigações. Ele cumpre os seus deveres legais, financeiros, compra os campos, assume o estatuto de Goel e Levi, providencia descendência para Ruth, que não era obrigado a fazer, e depois disso tudo, ele casa com Ruth não só por isso, porque ele ama Ruth. Ele ama Noemi. Por isso, mais uma vez, o valor da narrativa é o Hesed. Ele faz muito mais do que a lei pede. Ele vai muito além dos limites da lei. Envolve atitude de sacrifício e de amor em prol dos desamparados. Misericórdia é o que está em ação. Ele não volta a tirar voz. A partir daqui, Boaz vai falar nos testemunhos, mas não fala mais. Não tem mais voz. Mas Boaz, o que ele fez, foi memorável e foi grandemente usado por Deus. E o que nós vimos é que ele trouxe alegria no resgate. Podemos, portanto, fazer a transição. Boaz foi aquela pessoa que, apesar de não mais aparecer, fez a sua marca na história. Fez com que ali a sucessão, a linhagem que Deus planeou não ficasse interrompida. E assim sendo, ele foi a ponte para que Obed fosse até David fosse até Jesus Cristo, o nosso resgatador. Para nós, uma grande alegria no resgate.